Ah, já. Hã? Fala galera, bem-vindo ao Basquete Padaria. Eu sou o Luca e esse é mais um vídeo meu de curiosidades. Agora tá a época de agência livre, né? Muitos contratos acontecendo, extensão, é muito confuso acompanhar, ainda mais quando você não entende direito. Eu particularmente também não. E um destaque aqui pro nosso amigo Edu, que sugeriu que a gente grave um vídeo explicando tudo isso pra ajudar vocês. Valeu Edu, isso é pra você, te amo. Aí pra falar desse vídeo, né, eu também não conheço direito, então chamei um amigo meu, né, outro apresentador do canal, pra fazer comigo. Inclusive esse aqui, ó, atrapalhando, o João Olá. Miguel. E aí, mano? Beleza? Tô aqui. João Miguel, outro apresentador do canal, não tão divertido que nem eu, mas ele é gente boa. Então por que você me chamou aqui? Ué, mano, a gente vai explicar direitinho como é que funciona, contratação, extensão, essas coisas é muito confusas, a NBA tem muita regrinha, né? Não, isso é verdade, mas pra sua sorte eu sou expert em o que nossos seguidores chamam de papel na caneta Ninguém e caneta no papel. Ninguém fala isso. Pra mano. sua sorte eu sou expert nisso, então a gente vai aprofundar bastante nessa parada. Vamos lá, o que é times? Times. Então, pra começar, vamos começar do basicão, né? O salary cap, né? O teto salarial. Fala aí, João, como é que funciona? Exatamente, o teto salarial é um valor máximo de dinheiro que as franquias podem gastar com contratos por ano. Esse valor é designado igualmente para todas as franquias, ele é decidido todo ano pela CBA. Esse teto aí tem a intenção de manter aquele equilíbrio na liga para evitar que os times meio que comprem os melhores jogadores, com quem tiver mais dinheiro, eles basicamente mantêm o equilíbrio e a competitividade na liga. Eu acho legal, porque acho que valoriza times pequenos, né? De mercado pequeno, porque não é tipo o New York Knicks tem todo dinheiro, vai caçar todo mundo. Exatamente, né? Então evita que os times tipo Lakers, tipo Knicks, tipo o Clippers, os times de mercado grandes, cidades grandes, que tem muito dinheiro, comprem todos os melhores jogadores do mundo, assim. Então é uma coisa que mantém um equilíbrio bom. Mas então, considerando isso tudo, deve ser um cálculo difícil, né? Como é que é definido? Bom, é um cálculo realmente muito difícil. Esse número é definido a partir do que eles chamam de Basketball Related Income, o BRI, que é basicamente o faturamento feito todo ano com a NBA através do basquete. Sejam ingressos vendidos, roupas, mercadorias, tudo que envolva a NBA e o basquete, basicamente é o BRI. Mas vale ressaltar que isso não inclui os contratos individuais de jogadores com patrocinadores, com marcas, e tudo isso é só o dinheiro da NBA e dos times, das marcas da NBA e não dos jogadores. E igual você falou, é um cálculo muito pesado de se fazer, mas um fato é que esse número é definido todo ano a partir desse BRI, a partir de todo o faturamento que vem, e esse número tem bases bem sólidas. Então, basicamente, esse dinheiro é baseado puramente no que a NBA ganha. Exatamente, então tudo que é faturado com a NBA é basicamente fazer uma relação de quanto que a NBA trouxe para o mercado, para a economia, e quanto esse dinheiro vai voltar para os jogadores, para os times, etc. Esse ano, por exemplo, o teto salarial está definido para 123 milhões e 665 mil dólares. Bastante dinheiro, né? Eu gostaria de ter esse tanto, viu? E isso é um aumento de mais de 10 milhões comparado com a última temporada, que teve 112 milhões. Por que tem esse aumento? Bom, basicamente, a temporada de 2022 teve mais lucro do que a temporada de 2021, então basicamente o preço e a inflação subiram bastante, então por isso esse grande aumento. Então pode ter no próximo ano diminuir? Bom, diminuir é praticamente improvável, mas pode acontecer. Agora, se tem um teto, deve ter um piso, né? Ou tipo, o cara pode jogar de graça? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas na verdade sim, tem um piso salarial, que é um valor que não é divulgado. A gente teria que fazer uma conta muito difícil aqui pra saber, mas os times têm um mínimo que eles podem gastar por ano com os contratos e é um valor que com certeza não é baixo. Imagina. Isso é claro para evitar que as franquias fiquem guardando muito dinheiro, guardando muito dinheiro, para os donos só ficarem enfiando dinheiro no bolso e lucrando, né? Em 2018, o piso salarial estimado era de 91 milhões, mas esse ano, igual a gente falou, esse valor não foi divulgado, esse valor é só estimado. E considerando que o teto subiu, o piso também, né? Então, em proporção, a gente vai estimar que agora, na lata, que o piso deve estar mais ou menos 105 milhões de dólares. A gente devia ter um valor máximo para essas coisas, não só se aplica para quanto um time pode gastar no total, né? É mesmo, exatamente. Os jogadores também têm essas regras. E basicamente a gente tem salários mínimos e máximos para jogadores também. Esses salários mínimos e máximos vão variando a partir do teto salarial e a inflação, então o teto salarial sobe, o salário mínimo e o máximo também sobem, mas são proporções bem definidas, como por exemplo, o salário máximo da NBA padrão
máximo normalzão, ele é de 25% do teto salarial total. Então, o teto salarial sobe, o salário máximo também sobe, assim como o salário mínimo. Agora também tem jogador que nem o Jokic ou o Bradley Beal que ganharam super máximo. O que é o super máximo? Os contratos super máximos são 30% do salary cap, do teto salarial, e você pode receber esse contrato a partir de algumas regras, algumas exceções da regra de salary cap que podem te dar esse salário de 30%. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o salário mínimo não é só a porcentagem que o jogador pode ganhar, ele não é muito livre, assim, né? A gente tem diferenças para quanto o salário mínimo é para cada jogador. Basicamente, se um jogador tem mais anos de experiência na liga, o salário mínimo dele é maior, enquanto o jogador tem menos anos de experiência, o salário mínimo dele é menor. A gente tem um exemplo como o Luguentz Dort, do OKC Thunder, que tinha o menor contrato possível da NBA, que é o salário mínimo do mínimo, que não era o salário mínimo igual do que os seus companheiros que eram mais velhos, porque ele tinha assinado seu primeiro contrato, então seu salário era o menor possível que ele podia receber, que é esse número que tá aparecendo aí, porque é bem complicado. Eu vou sentir falta desse contrato, porque ele era um dos melhores defensores da liga e tinha o melhor contrato da liga. Exatamente. Maravilhoso, só que agora ele conseguiu a extensão muito merecida que a gente falou nesse Padaria News aqui. Exatamente. Aparece desse lado. Desse lado? Desse lado. Esse aqui. Se aparecer desse lado aqui, também aí apareceu, né? Então a gente tem os salários mínimos dos jogadores que têm menos experiência, os salários mínimos dos jogadores que têm mais experiência, e a partir de um certo número de anos que você tem de experiência na liga, você pode assinar pelo mínimo de veterano, que a partir de 10 anos na liga, você tem o mínimo que você pode receber é bem mais alto que o mínimo menor. Mas esse mínimo de veterano que você tá ouvindo bastante aí, com certeza, na Free Agency, ele não vai só para jogadores que têm mais de 10 anos, vários jogadores que têm menos assinam por esse mínimo, porque eles se consideram como esse fosse o mínimo deles, mas eles podem receber menos, só que nas negociações eles recebem esse mínimo de veterano, mas a partir de 10 anos de experiência, você só pode receber esse mínimo de veterano. Aí isso é meio que pra valorizar os veteranos, né? Exatamente, né, pra valorizar os caras que estão ali há bastante tempo, pra dar uma moralzinha pra eles, porque, pô, eles ralaram muito pra chegar onde eles estão. Se vocês estão ganhando o salário mínimo de veterano é porque eles estão há bastante tempo na liga. Isso é o básico do teto salarial, mas tudo isso vem com suas variações. Isso cria uma dúvida, né? Um time pode ultrapassar o teto salarial? Bom, ele pode ultrapassar o teto salarial, mas a gente tem várias regrinhas, várias nuances ali sobre quando o time pode ou quando ele não pode passar. Mas a resposta dessa pergunta é básica e você sabe, né, qual que é. É sim, né? Exatamente, um time pode ultrapassar o teto salarial e, assim, ele tem só que cumprir essas regrinhas. Regrinha, né? São algumas regras que envolvem bastante dinheiro. E uma dessas regras é o Luxury Tax, que é basicamente uma multa que os times pagam quando eles ultrapassam o teto salarial. Golden State tá nesse Luxury Tax tem uns anos já, né? Por vários anos. Eles estão no máximo que eles podem pagar, tipo, muito tempo já. Esse Luxury Tax funciona como o seguinte. Depois que o time passa do teto, ele tem um espaço de relaxamento até ele atingir o limite do Luxury Tax. Então ele tem mais ou menos 10 milhões ali depois que ele ultrapassa o Salary Cap, até que ele precise começar a pagar o Luxury Tax. Então o Salary Cap, na verdade, não é muito duro, né? O teto não é muito duro, ele é bem mole, na verdade, você pode furar esse teto bem tranquilamente, que você tem ainda um espaço antes de você pagar a multa, e a partir daí você vai começar a pagar uma multa que não é tão salgada assim, mas acaba sendo depois de muitos e muitos milhões, né? O mínimo que você precisa gastar para chegar nesse Luxury Tax, pra você começar a pagar a multa, para esse ano é 150 milhões. Então, se você pegar o teto salarial de 122 para 150, você tem muito espaço para começar a gastar. Mas, claro que você não pode só passar de 122 e ficar lá bobeando ali no 130, 140. Na verdade, você só pode passar desse cap quando você tiver algumas exceções, mas você pode passar, quando você tiver essas exceções, sem pagar Luxury Tax. E agora na parte da matemática, cara, eu não sei fazer essas contas não. Como é que é? Eu também não, ui. Mas vamos tentar, né? É isso. Caso eles ultrapassem até 4.999.999 dólares, eles devem pagar 1,50 por dólar gasto. Então, basicamente, eles pegam o que eles passaram e multiplicam por 1,5, que é isso que eles vão ter que pagar de multa. E depois dos 5 milhões, passou dos 4.999.999, depois dos 5 milhões, quanto que eles têm que pagar? Aí, até 9.999.999 dólares, eles têm que pagar 1,75 por dólar. E já subiu, já fica um pouquinho mais salgado. E depois disso, depois que eles passarem desses 10 milhões aí, quanto que eles têm que pagar? Aí ultrapassar a partir de 14.999.999 dólares, eles têm que pagar 2,50 por dólar. Já subiu. Tava de 25 em 25, já subiu pra 2,50. E quando eles passarem disso daí, até 19.999.999, quanto que eles têm que pagar? Aí é 3,25.
é 3,25. 3,25. É multiplicar o valor por 3,25. Então é uma multa salgadinha, mas, bom, Pra milionário, né? para milionário isso não importa, mas o ponto é que eles podem pagar essa multa quando eles quiserem, só que claramente chega um ponto, chega um máximo, que é o que a gente chama de hard cap, que é realmente o teto duro, como a gente falou que o teto é mole. A gente tem um teto duro que quando você chega ali, você já pagou o máximo de Luxury Tax que você podia, você realmente não pode mais gastar nada. Mas além de tomar multa, tem alguma outra forma de você ultrapassar o teto salarial? Pô, tem várias. A gente tem várias exceções que deixam o time passar do teto salarial. E igual eu falei, podem passar do teto salarial e ficar naquela zona entre o teto e a Luxury Tax sem pagar multa. E basicamente as exceções, elas manobram dentro ali dessa brincadeira. E essas muitas exceções, basicamente, elas manobram ali entre o teto e a Luxury Tax. Basicamente elas ficam ali e são as exceções que os times usam para passar sem pagar a Luxury Tax, mas muitas vezes pagando também, até porque todo mundo paga, né? A primeira dessas exceções é a Rookie Exception, que é uma exceção bem tranquila, que é basicamente que os times podem ultrapassar o teto salarial, caso eles já tenham o time montado com o teto salarial chegando muito perto, e eles podem assinar com seus novatos recém-draftados. Então você acabou de draftar um novato de primeira rodada, você pode extrapolar o cap para assinar com ele. É justo, né? Ele foi draftado, ele merece ter um contrato, né? Exatamente. E por causa disso, vários times esperam até a metade da free agency ou até o final da free agency para assinar oficialmente com seus jogadores, seus rookies, seus novatos draftados, para talvez catar alguém ali na agência livre e poder passar do cap, né? E nós temos também a exceção de salário mínimo, que diz que os times podem assinar com quantos jogadores eles quiserem, por um contrato de 1 ou 2 anos, caso esses jogadores estejam recebendo o mínimo que eles podem receber. Então é literalmente quantos jogadores eles quiserem, e esse salário não afeta o cap do time, não afeta o teto, e basicamente não cai na conta. Então, basicamente, por exemplo, o contrato do Dort não estava nas contas Não estava do na QC. conta. Exatamente, não conta. Melhor ainda, né? Maravilhoso aquele contrato. Até porque isso é basicamente se um time contratar 10 jogadores e extrapolar muito o salary cap, eles precisam de 15, então eles podem dar contratos mínimos para quem eles puderem até fechar o time. E a gente tem também a Mid-Level Exception, que é quando os times recebem um valor específico da liga, que é simplesmente uma exceção que eles recebem uma graninha ali da NBA e fala, gasta, toma. Aí eles recebem esse valor específico, eles podem gastar com quem eles quiserem, independente se eles ultrapassam ou não o teto. Eles podem assinar com jogadores por até 4 anos, com uma nuance bem legal, que somente o primeiro ano conta no cap. Então, conforme a inflação vai subindo e o cap vai subindo, somente o primeiro ano conta. Então, se você assinar com o jogador por, digamos, 10 milhões, que esse ano é a Mid-Level Exception, somente esse primeiro ano afeta o cap. Então, independente do aumento da Mid-Level Exception e das inflações da NBA, somente 10 milhões vão contar, apesar de que esse cara provavelmente vai estar ganhando mais. Mas essa Mid-Level Exception, ela é bem rara, a Mid-Level Exception padrão, ela é bem rara, até porque somente os times abaixo da linha do Luxury Tax podem usar. Então, bom, quase ninguém usa. Quase ninguém. Mas nós temos outra Mid-Level Exception, outra exceção de médio nível, né, em tradução livre, que é a Taxpayer Mid-Level Exception. Quem paga isso é o povo, sai do bolso do povo. Então o governo dá esse incentivo aí, os times recebem essa graninha, e essa é bem parecida com a Mid-Level Exception normal, só que é um valor um pouquinho menor. Esse ano o valor é de 6,5 milhões de dólares, e todos os times podem utilizá-lo da forma que eles quiserem, basicamente. E eles podem assinar contratos de até 4 anos com esses jogadores, com a mesma regra de que somente o primeiro ano conta no cap, independente da inflação e do aumento do salário dele. E bom, essas são basicamente as regrinhas ali do teto salarial. Tá, beleza, mas e o que a gente tá passando? E a agência livre, como é que funciona? Bom, essa agência livre que é essa bagunça aí que você tá tentando acompanhar, tá tendo contrato pra todo lado, troca, tudo rolando, e essa grana aí, pelo menos você entendeu um pouquinho mais de como funcionam os contratos, mas a agência livre você sabe explicar pra gente, né? Sei? Sabe? Ah. Sabe, tá ali, pô. Agora, como um trabalho normal, quando seu contrato acaba, você pode ir pra onde você quiser. Exatamente. Isso não é diferente na NBA. Quando os contratos dos jogadores acabam, eles vão pra onde eles quiserem, pro time que quiserem eles. É basicamente isso, mas a gente tem algumas nuancinhas ali, né? Primeiro que você tem que respeitar as regras do salary cap pra você assinar com o seu time desejado, mas a gente tem 2 tipos de agente livre. E quais são eles? Tem o Restricted Free Agent, né, que é o agente livre restrito, e o não restrito, né, o Unrestricted Free Agent. Exatamente. E para explicar um pouquinho, o agente livre irrestrito é basicamente não tem restrição nenhuma. Ele pode assinar com literalmente quem ele quiser e só tem que se preocupar com as regras do teto salarial, e somente isso. Já o agente livre restrito, ele tem que se preocupar com muita coisa.
Basicamente, ele pode assinar com quem ele quiser, pode receber a oferta de quem ele quiser, mas o time anterior dele, o time que ele estava antes do contrato dele acabar, tem o direito de empatar qualquer oferta que ele receber. Então, qualquer oferta que ele receber, o time tem o direito de empatar. Caso o time cubra essa oferta, o jogador tem a obrigação de ficar nesse time e assinar o contrato que ele assinar com o seu time. Agora, o que faz um jogador restrito? Bom, basicamente o que faz um jogador no agente livre restrito é caso ele seja uma escolha de draft que esteja entrando no seu 5º ano na liga, ou seja, quando acaba o contrato padrão de novato, que é de 4 anos, contrato padrão de 4 anos, ele se torna um agente livre, mas esse primeiro ano de agência livre é restrito. Outro caso de jogador que pode ser agente livre restrito é o jogador que não foi draftado na primeira rodada ou não foi draftado no total, que está entrando no seu 3º ano, porque os contratos deles são menores. Eles entram no seu 3º ano e caso eles tenham recebido uma oferta qualificatória dos seus times, antes, isso é bem importante, eles podem receber uma oferta qualificatória dos seus times e se tornarem agentes livres restritos. Caso eles não recebam essa oferta qualificatória antes do começo da agência livre, eles são irrestritos. Mas a gente tem outras 2 regrinhas ali que pegam bastante, que estão presentes em praticamente todos os times e todos os contratos. E quais são elas? O Bird Rights, né? E o Rose Rule. Bird Rights e Rose Rule, por que tem esses nomes de jogador aí? Bom, porque Rose Rule Certo? e Bird Rights. Pô, é isso. Os Bird Rights foram criados por conta do Larry Bird, Larry Legend, em 1983, quando o Bird assinou uma extensão de contrato com o Boston Celtics enorme. A maior extensão da carreira dele. Foi uma grandíssima extensão, mas o teto salarial da temporada foi definido uma semana depois disso, o que tornava esse contrato dele muito acima do teto salarial, então o Boston Celtics não podia pagar, estava muito acima do teto salarial. Então o que aconteceu? Bom, basicamente, como isso seria completa injustiça fazer o Boston Celtics basicamente destruir o time dele só para poder manter o Larry Bird, eles abriram essa exceção em 1983 que o Boston Celtics poderia manter o Bird acima do salary cap, que eles eram o único time da temporada acima do salary cap, o que permitia que o Boston Celtics ficasse com o Larry Bird, ficasse com o resto do seu elenco acima do teto salarial. Já tava com o cara há vários anos e, bom, eles tinham basicamente essa exceção para ficar acima do cap. Essa regra já passou por várias mudanças e várias adições, mas o básico dela é o mesmo básico desde o começo. Se um jogador estiver no mesmo time desde o início da sua carreira e estiver entrando na agência livre ou assinando uma extensão, o time tem o direito de extrapolar o salary cap para reassinar com ele ou estender o seu contrato com ele. Então as extensões de novato, costumeiramente, são dentro do Bird Rights, então o time pode extrapolar. E me fala aí um jogador que usufruiu disso. Um grande exemplo desse caso é o Bradley Beal, que assinou várias e várias extensões com o Washington Wizards, mas a sua primeira, a sua segunda e a sua terceira extensões, como ele está no mesmo time, ele tem todas as qualificações para utilizar o Bird Rights. O Washington Wizards basicamente pôde dar esse grandíssimo contrato para ele. E outro exemplo é o Nikola Jokic, que também assinou um contrato do super máximo, vocês vão entender por quê na próxima regra, na Rose Rule, mas um dos motivos é por causa do Bird Rights, que ele está no mesmo time há 7 anos. E outra nuance dos Bird Rights que foi adicionado depois é que se o jogador tiver com o mesmo time nos 2 anos anteriores à Free Agency, ele pode reassinar com essa mesma equipe, extrapolando o salary cap. E basicamente esses são os Bird Rights, baseados no nosso querido Larry Legend. E a gente também tem outra regra baseada em jogador, que é Rose Rule, baseada em quem? Em quem que é esse cara? Do Guns N' Roses, né? Isso, Axl Rose. A Rose Rule, por causa do Axl Rose, foi criada a partir do Axl Rose porque, bom, ele basicamente queria assinar um contrato novo com a gravadora e eles não queriam, a NBA ficou tipo, não, vamos ajudar ele aí. Exatamente, aí por causa dessa regra, todos os jogadores agora têm direito a ganhar o contrato com rosas. Não, pô, com o capô do Rose Rule. Rose Rule é uma regra baseada na situação que aconteceu com o Derrick Rose quando ele ganhou MVP tendo um contrato de novato. Pô, doideira ganhar MVP com contrato de novatos, raramente acontece mais, mas o que a gente tem é muitas pessoas com contrato de novato tendo temporadas muito boas e ganhando honras individuais como All-NBA Teams. E essa regra, a Rose Rule, permite que os jovens jogadores que conseguirem essa honra individual, All-NBA Team, MVP, jogador defensivo do ano e etc, eles podem assinar extensões máximas de contrato ou contratos novos, que vão ser o contrato máximo, mas vão extrapolar os 25% do salary cap e vão pular até 30% do salary cap, o que torna essas extensões ou super máximas, mas que basicamente dão esse direito a bônus e a várias outras coisas, dependendo que eles ganhem uma honra individual nesse contrato de novato. E um exemplo desse seria quem? Um exemplo é o Luka Doncic, que assinou uma extensão enorme, gigante, super máxima com o Dallas Mavericks, e ele pôde ganhar esse super máximo não só por causa dos Bird Rights, que é um dos motivos, mas também porque ele tinha conseguido um All-NBA, uma honra de All-NBA no seu contrato de novato, o que torna ele elegível para um super máximo absurdo de 30% do salário mais bônus. É meio merecido, né? Quando você ganha coisa
tipo, All NBA, essas coisas, você merece ganhar um dinheiro a mais, né? Sim, exatamente. E essa Rose Rule vai só pros caras saindo do seu contrato de novato, baseado claramente no Derrick Rose, mas esse salário super máximo não vai só pros caras que têm direito à Rose Rule, mas sim também para todos os caras que puderem ultrapassar os bird rights, como é o caso do Giannis Antetokounmpo, do Nikola Jokic e de várias outras superestrelas que assinaram contratos super máximos também. Sabe que é uma curiosidade interessante, que um cara que nunca teve um super máximo é o LeBron. O LeBron James nunca teve um super máximo. Ele não ficou no time desde o início dessa regra, não ficou no time o tempo suficiente para assinar uma extensão super máxima, porque ele sempre assinou um contrato E ir embora. e assinou esse contrato certinho. Desde que ele foi pro Miami, ele fez isso com o Miami, fez isso com o Cleveland. Aí ele não fez isso com o Lakers, reassinou, mas não estava elegível pro super máximo, não tinha ficado tempo suficiente no time. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, também deixa o like. Não se esqueça também que você pode se inscrever no canal ativando o sininho pra você não perder nada e nem esse vídeo novo aí dos jogadores que quebraram que vai aparecer daqui a pouquinho. E não se esqueça, você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais que vai aparecer assim que a gente sumir daqui. E tá na descrição embaixo. Claro, tá na descrição embaixo também. E esse foi mais um vídeo Basquete de Padaria. Falou, forte abraço.